Deus. Glórias ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos, bom estarmos aqui na presença do Senhor para compartilharmos a palavra de Deus, que é boa, maravilhosa, nos edifica, renova nossas vidas. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Vamos orar. Deus querido, Senhor maravilhoso, Senhor eterno, muito obrigado por esta oportunidade em poder trazer a palavra na nossa igreja aqui em Taubaté, Senhor. É uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade única, é uma oportunidade, Senhor, diferente, que não vai se repetir da mesma forma. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço. E que o Senhor possa falar, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa mostrar dentro de nossos corações a grande necessidade de sermos gratos pelos teus grandes milagres já realizados em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo. Muito obrigado. Amém e amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Feliz poder estar com os irmãos mais uma vez aqui na nossa igreja em Taubaté. Aos poucos a gente percebe o aumento de participação nos cultos, não só aqui em Taubaté, mas também nas nossas igrejas. Nós também começamos, como vocês, aos poucos, apenas com 30%, com algumas restrições. E Deus tem abençoado, tanto lá na nossa igreja em São José dos Campos, em Jardim Morumbi. Mando um abraço para os irmãos. Também na nossa igreja ali no Jardim Santa Rita, também em São José dos Campos, e a nossa igreja em Pinda. Estamos trabalhando, realizando cultos dentro daquilo que a gente pode fazer. Então, a obra está sendo feita, o evangelho está sendo pregado, e isso é importante. A palavra do Senhor não está presa. A palavra do Senhor não se contamina, não adoece com os vírus. Graças a Deus, ela é perfeita. O vaso, né? Nós somos os vasos que é imperfeito, a gente fica doente, a gente cansa, enfim. Mas a palavra do Senhor é perfeita e ela continua. Eu agradeço ao pastor Wilbert por mais esse convite, nosso superintendente regional, e poder me dar a oportunidade de ter o prazer de trazer a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aos nossos irmãos internautas que estão aí conectados conosco, um grande abraço. A todos os nossos irmãos no Brasil, a minha família lá no Nordeste, estão conectados também, meus irmãos. Deus possa abençoar grandemente. A minha casa, a minha esposa, pelo menos a audiência cativa a gente tem que ter, né? Família, ó, fica conectado aí porque glorifica o Senhor. Vamos lá na nossa igreja em Taubaté. Minha esposa, meus filhos, que estão também glorificando a Deus lá agora no sofá, assistindo o culto, vendo
compartilhando também com os louvores e sendo abençoados em nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, nós vamos falar então, aqui encerrando essa série de mensagens dentro do mês agora de agosto, o milagre da gratidão. O milagre da gratidão. O texto básico foi Lucas 17, conforme nós lemos, a partir do versículo 11. E o ato de agradecer é um grande desafio. Infelizmente, nem todos têm essa sensibilidade de agradecer pelas bênçãos e pelos milagres recebidos, né? Sobretudo, agradecer ao dono do milagre, ao abençoador, aquele que realiza. Nem todos têm essa sensibilidade. Nem todos são como alguns personagens bíblicos que a gente se inspira e tem o maior prazer em falar deles, porque renova a nossa fé, e a gente entende que em meio às adversidades e às dificuldades, eles tiveram um senso de gratidão muito profundo, não misturando as coisas, não misturando que diante das adversidades, diante da escassez do milagre, né, que Deus era ruim, que Deus já não amava mais, que Deus já os tinha abandonado, muito pelo contrário. A exemplo, nós temos assim um exemplo que que a gente fala como um modelo assim muito forte. Muitos pregadores falam que é o apóstolo Paulo, nem todos são como ele. Entendemos que aqui o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, ele dá um exemplo de como era um pouco da vida dele diante dos senhores e das adversidades que ele passou. Embora esse texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, ele está defendendo o seu apostolado diante de algumas pessoas que falavam que ele não é apóstolo nada, e etc, etc. Mas ele está mostrando que, como apóstolo, ele passou muitas dificuldades e que, de fato, era um servo do Senhor. E ele fala aqui o seguinte na palavra do Senhor, ele começa dessa forma. São eles servos de Cristo? Eu sou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para a outra, enfrentei perigo dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Era uma vida fácil? Não era uma vida fácil. E aí você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 18, ele falando à igreja de Tessalônica, olha só como Paulo passa uma serenidade, uma segurança e um senso de gratidão profundo. Ele diz assim, em tudo dai graças, porque numa versão na NVI, dei graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha só, ele fala para a igreja, em tudo dai graças. Em tudo. E quando ele fala tudo, é tudo, irmãos. É tudo. Principalmente nas adversidades. Principalmente nos problemas. E ele cita aqui uma lista, existem muitos outros, mas ele fala assim, em tudo dai graças. Nós precisamos aprender a agradecer por todas as coisas. Se você não agradece quando você recebe uma bênção ou um milagre, você não vai agradecer quando você passar uma dificuldade. Se você for uma pessoa ingrata diante do Senhor, não reconhecendo os seus milagres na sua vida, quando chegar o tempo de adversidade, você não vai agradecer. Você vai talvez reclamar, blasfemar, murmurar, como fez o povo de Israel,
no deserto. Nem todos são como Jó, que passando o que ele passou, passando aquela provação, que não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia o que estava por trás daquele sofrimento, ele imaginava muita coisa, mas sobretudo ele tinha um senso de gratidão muito grande. Aqui em Jó capítulo 1, e os versículos 20 ao versículo 21, ele fala assim, dizendo o seguinte: ao ouvir isso, as péssimas notícias que estavam chegando aos ouvidos de Jó, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Não é fácil sermos gratos na dificuldade. Não é fácil, você não tendo nada, você chega na sua casa, sua geladeira vazia, seu armário vazio, e você fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com um senso de gratidão é difícil. Mas você precisa entender que isso é necessário, porque é uma gratidão seguida de fé. Você precisa fazer isso, porque nos milagres é maravilhoso sim agradecermos ao Senhor, mas a adversidade nós precisamos entender também. Jó louvou ao Senhor, adorou ao Senhor, ele glorificou o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Que sejamos assim, gratos a Deus, gratos ao Senhor. Não seja um cristão, um servo do Senhor esquecido. Você não pode se esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Nós temos o péssimo hábito de só olharmos para trás, quando estamos na dificuldade, e olharmos para trás e ver só também dificuldade. Mas nós não temos o hábito de olhar para trás e ver que aquele dia que Deus fez um milagre na sua vida, se você hoje está passando uma enfermidade, se você está doente, se você está passando alguma dificuldade, aquele Deus que lá no passado te curou, te abençoou, te libertou, Ele pode fazer hoje também. Amém? Ele pode fazer hoje também. Ele pode trazer de novo o milagre. Pode fazer. Ele pode fazer de novo o sobrenatural na sua vida. Olha o que fala o Salmo de número 103. Davi louvando o Senhor, dizendo: bendiga ao Senhor a minha alma. Amém? Bendiga ao Senhor a minha alma. E quando ele fala alma, que é o seu ser, é a sua vida, todo o seu ser, sua mente, seu coração, tem que bendizer ao Senhor. Tem que agradecer ao Senhor. Bendiga ao Senhor, meu irmão. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, toda a minha vida, o seu corpo, todo o meu ser. Bendiga ao Senhor. Bendizer ao Senhor, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não te esqueça de nenhum de suas bênçãos. Não seja esquecido, não seja ingrato. Lembre-se do Senhor, lembre-se das bênçãos do Senhor, lembre dos benefícios do Senhor, aquilo que Ele já fez na sua vida. Não quando você chegar num momento difícil: não aconteceu, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me abandonou. Não, lembra daquele passado, há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos atrás. Lembre-se da bênção que o Senhor fez na sua vida, que Deus derramou, a cura extraordinária que Deus fez. Lembre-se, e quando você olha para o passado e lembra, que você não passa a ser alguém esquecido, alguém ingrato, você se renova. Porque aí sim é bom você trazer o passado. Você traz o passado e lembra daquele dia, daquela hora, daquele exato momento que você estava passando a dificuldade, e você entrou no seu quarto e você clamou ao Senhor, como diz o Salmo 40, e Deus se inclinou para você e ouviu o seu clamor e te tirou do charco de lodo e colocou você sobre uma rocha, que colocou um novo cântico na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Lembre-se, Deus não mudou. Deus é o mesmo.
Nós mudamos, nós nos transformamos, nós podemos passar, sermos ontem alguém grato e de repente hoje ingrato. Nós mudamos, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Esse é o nosso Deus. Lembre-se do Senhor. A minha alma, não te esqueças de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É Ele, o abençoador, o que cura, o que enche a nossa boca de bens, o que enche a nossa vida de esperança, o que renova a nossa vida, o que nos coloca em pé, o que nos tira lá quando estamos prostrados, como diz Isaías capítulo 40, aquele que dá força ao que não tem nenhum vigor, que está a ponto de desanimar, de voltar atrás, de repente é o Senhor que vem. Não, você não pode se esquecer desse Deus, você não pode ser ingrato, você tem que ser grato. Lembre-se dos benefícios, das bênçãos que o Senhor já fez na sua vida, e você vai ser erguido pelo Senhor, renovado, com forças, e vai agradecer a Deus. Senhor, eu não entendo, mas a tua palavra diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, eu estou gemendo, não é bom, mas eu te agradeço por todas as coisas. E o milagre, irmão, vai acontecer. A bênção vai acontecer. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Meus irmãos, a gratidão é algo assim importantíssima. Eu me lembro que em 2011 eu viajei com a minha família. Estávamos lá em Santa Catarina, na Grande Florianópolis. E eu conversei com a minha esposa, disse, vamos para a Bahia de carro? Aí ela falou, ai, meu Deus do céu, dá 2.700 quilômetros. Não, vamos. Aí fomos de carro, saímos. De vez em quando a gente tem que fazer uma loucura boa, porque de avião é rápido, mas você não curte a viagem. E eu queria fazer uma viagem de carro porque eu queria visitar algumas pessoas que fizeram parte da construção do meu ministério, da minha vida. E algumas igrejas também. Sabe aquela sensação de gratidão e precisar renovar o ministério, precisar renovar a vida? Né? Voltar e olhar de onde você começou, por onde você passou, eu precisava daquilo. E chega um ponto na nossa vida que a gente se acha meio, digamos, muito íntimo de Deus, ou você faz aquilo tantas vezes que aquilo meio que perde a graça. Aquilo que meio que perde a graça. No começo é uma novidade, depois você faz repetidas vezes que perde a graça. No ministério não é diferente. A gente faz tanto isso, prega tanto, faz tanto, coisas repetidas, se a gente não vigiar, a gente fica no automático. E perde aquele senso de gratidão, de amor, de expectativa, de novidade. Eu falei, não, eu preciso voltar. Aí voltamos, chegamos em Salvador, e daí eu fui em algumas igrejas, e eu ouvi uma mensagem do pastor Hibrit, eu não sei qual foi, mas foi aqui. Ele falou que quando ele vai também a Maceió, ele gosta de ir nas ruas, nos bairros, né, pastor? E eu gosto de fazer isso também. Aí eu passeio no bairro, vou tentar encontrar alguns amigos que já cresceram, não conheço mais, muita gente nova. Mas aquelas ruas, aqueles lugares, traz a memória, traz um senso de gratidão, né, de onde Deus me tirou, o milagre que Deus fez na minha vida, onde Deus me levou, e aquilo renova o senso de servir, de gratidão, de entender o milagre de Deus, porque nós temos a triste mania de olhar só o local e o imediato.
a gente despreza toda uma história, toda uma obra de Deus feita na nossa vida para focar só no momento. Por isso que o Salmo fala assim, lembra, não te esqueças. E eu fui e visitei, e fui em algumas igrejas, pouco no sertão. Aí eu olhava assim, passei por aqui, e eu falei assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me usou para de alguma forma agregar e construir algo ali para aqueles irmãos. Reencontrei pessoas que eu batizei e vi que estavam ainda firmes na igreja. Então isso renova, dá sentido ao ministério, dá sentido ao trabalho, dá sentido à história. Aí você olha para trás assim, valeu a pena, valeu a pena. Amém. Se eu estou aqui até hoje porque Deus me sustentou, valeu a pena pregar. Valeu a pena investir tempo com aquele jovem, com aquela jovem, com aquele irmão que eu batizei, que ele cresceu, que ele ficou firme, que alguns até eu batizei, tiveram até a oportunidade de fazer o casamento, apresentação de criança, tudo isso é uma história, então isso renovou, nós fomos renovados, e eu voltei assim, irmãos, maravilhado, porque vale a pena, aquele senso de gratidão, de agradecer a Deus, milagres que Deus me usou para orar por pessoas foram curadas, foram libertas, foram edificadas, famílias foram restauradas. Aí você olha assim, vale a pena. E eu no meu coração dizia, obrigado Senhor, obrigado meu Deus, porque valeu a pena entrar no ministério, ser um pregador da palavra. Vale a pena, irmãos, servir a Deus. Eu gostaria que você pensasse agora em tudo que Deus já fez na sua vida. Pequenas coisas. Desprezasse ou olhasse para aquelas adversidades, entendesse que tudo aquilo que passou foi para que você chegasse até aqui, chegasse fortalecido, forjado debaixo da dificuldade. Entendesse o que é servir a Deus e ser um servo, uma serva grata a Deus, maduro, firme na fé. E aí, meus irmãos, eu fiquei maravilhado com isso, fomos, retornamos, e esse é o ponto, meus irmãos, sermos gratos ao Senhor. Eu também quando eu estava pesquisando montando essa mensagem, eu me lembrei de uma história também do pastor chamado pastor Silmar Coelho, um pregador do evangelho, um expoente do evangelho, que ele se tornou um grande expoente do evangelho, um grande expoente, cresceu, estudou fora, e ele falou o seguinte, quando ele estava pregando, se eu não me engano, em BH, em Belo Horizonte, o pastor estava ele estava retornando para ir para casa, ia para o aeroporto, o pastor estava levando ele, seu amigo, e ele passou perto de um bairro que morava uma irmã chamada Irmã Maria. Aí ele falou assim, pastor, olha, o senhor pode rapidinho sair da rota e me levar em tal lugar assim? Tá, pastor, tudo bem. Ele lembrou do endereço direitinho, ele foi, chegou lá na casa da irmã, saiu e começou a chamar a Irmã Maria. Irmã Maria, e ela veio. Ô, meu filho, o que é? Ela falou, a senhora lembra de mim? Não lembro. Eu sou o Silmar. Silmar? Sou o Silmar, sim, aquele seminarista, aquele pregador. Olha, Irmã Maria. Eu dei certo, ele falando, né? Eu me tornei um pastor, pregador do evangelho, que bênção. Mas pastor, por que, Irmã Maria, você está falando? Porque essa Irmã Maria, ele ia almoçar lá no tempo das vacas magras, que ele não tinha nada. Ele comia lá o feijão da Irmã Maria, o arroz da Irmã Maria, a farinha lá com a Irmã Maria. Ele não tinha nada, não tinha carro, não tinha condições, não tinha nada, não tinha, sabe, começando na obra, mas lá o lugar de pouso, de dormida, ponto de apoio, era a casa da Irmã Maria. E ele foi, meu irmão, e agradeceu, disse, Irmã Maria, Deus te usou, Irmã Maria. E eu te agradeço por tudo que a senhora me fez, por grandes coisas, por Deus ter te usado para eu chegar aqui hoje e ser um grande pregador do evangelho. Obrigado, Irmã Maria. E ela se abraçou, eles se abraçaram, choraram, glorificaram a Deus, exaltaram o Senhor. Então, meus irmãos,
Meu irmão, seja grato. Esse é o ponto da mensagem. Esse é o ponto aqui dos 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer a Deus, retornou. Ele parou, observe que Jesus os manda ir ao sacerdote, e no inteirinho ali, no percurso até o sacerdote, eles foram curados, foram limpos. Eles gritaram: Senhor, não se aproximaram, respeitaram o distanciamento. Olha só, esse negócio já vem das antigas, né? Então, de longe, Senhor, claro, por causa da enfermidade, por serem leprosos, Senhor, cura-me, Senhor. E Jesus falou assim: vai, se apresentem ao sacerdote. Eles foram se apresentarem ao sacerdote, e no meio do caminho eles foram limpos, eles creram na palavra do Senhor. Eles creram e eles perceberam que estavam limpos, e só um voltou para agradecer ao Senhor. E quando ele volta para agradecer ao Senhor, ele para no meio do caminho. Ele pensou assim: não vale a pena voltar para agradecer aquele homem, dono do milagre, aquele que causou esta bênção, aquele que me curou. Eu vou voltar sim, vale a pena voltar, vale a pena retornar. Volte e seja grato, volte e louve, volte e abrace aquele que te ajudou. E ele retorna, agradece ao Senhor, e Jesus faz aquela observação: olha, não foram 10 os curados, só apenas um voltou. Onde estão os 9? E esse era samaritano. Você vê que Lucas, ele dá uma ênfase que ele era samaritano, porque talvez os outros não fossem. A probabilidade dele voltar era 0, um samaritano que era tido como ruim, etc. Mas, no entanto, esse que voltou e agradeceu ao Senhor Jesus. Ele voltou e agradeceu a Jesus pela cura. Ele foi curado. Esse é o ponto, meu irmão. Eu falo a você nessa hora, a igreja, a você, meu irmão internauta, olhe para você. Você já agradeceu a Deus pelos milagres? Você já agradeceu a Deus por Ele ter te tirado? Lembre-se de onde o Senhor te tirou. O Senhor te limpou de uma lepra, curou você, te perdoou, te trouxe até aqui, e hoje você está aqui. Você já louvou o Senhor por isso? Você é grato? Quem você representa? E quem você é? Falando a você, igreja, a você, internauta. Você é aquele crente de gratidão, que louva a Deus? Ou é aquele murmurador, reclamão, chato, pessimista, ingrato, esquecido, conveniente, ou seja, quando convém agradece ou não? Você é como o povo de Israel no deserto, murmurador, ou é como Jó? Você representa aquele samaritano, leproso, grato, ou você representa aqueles 9 ingratos que não agradeceram a Deus e foram embora, só queriam um milagre, não estava nem aí? Quem é você? Quem é você? Você é aquele de gratidão, com a sua alma, com o seu ser, cheio de gratidão, bendizendo ao Senhor, ou não? Não seja reclamão, não seja os 9, não seja o povo de Israel no deserto. Louve ao Senhor, bendiga ao Senhor, exalte ao Senhor. Não seja soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Olhe para trás para agradecer e não para reclamar. Lembre-se da sua igrejinha, de onde você veio, a igrejinha que você se converteu, das coisas simples. Ninguém nasce pronto. Seja mais grato. Olhe para trás e agradeça a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje você está aqui, meu irmão. Seja grato ao Senhor.
quando você encontrar a Dona Maria, a seu João, seu José, Dona Joana, ou Irmã Joana, abrace e lhe agradeça por tudo que ela fez por você. Se você não é grato aos homens, você não será grato a Deus. Você não será grato a Deus. Volte e agradeça e abrace essa pessoa. Se você não puder abraçar, ligue para ela. Mande uma mensagem, fala assim: obrigado, eu sou grato a Deus, porque Deus te usou para mudar a minha vida. Você me ajudou no dia mal. Você me ajudou quando eu não tinha nada. Você me ajudou quando eu estava doente. Você me levou no hospital. Você foi na minha casa de madrugada. Você ficou comigo no hospital. Você me ajudou com comida. Você me ajudou nas minhas emoções. Você me ajudou, você me encaminhou para o Evangelho. Você me conduziu para os braços de Cristo. Obrigado. Obrigado. Seja grato a Deus. Seja grato às pessoas. Seja grato às pessoas simples. E se talvez um dia você chegar a ser alguém bacana aí, socialmente falando, conseguir um emprego bom, uma roupa legal, um carro legal, uma família legal, continue sendo grato. Continue sendo grata. Continue dedicando as suas coisas para Deus e compartilhando. Isso é senso de gratidão. Não sejam como os 9 que só receberam bênçãos, como muito se tem hoje, viram as costas para as pessoas, viram as costas para Deus e voltam de novo quando precisa. Não seja assim. Seja grato hoje, seja grato amanhã, seja grato depois. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Amém? E para encerrar, eu vi um vídeo de um paciente na Itália, talvez você tenha visto também, um vídeo, uma história na verdade, que ele foi hospitalizado em um hospital particular, foi curado, saiu na cadeira de rodas e depois lhe mostraram a conta, era mais ou menos coisa de R$500 mil. Ele olhou e começou a chorar para aquela conta, chorar, as pessoas, não, olhe pelo lado bom, que você está curado e etc. Ele falou assim: eu não estou chorando por causa da conta, porque eu tenho que pagar a conta. Porque eu tenho condições de pagar essa conta. Ele foi restaurado, sua respiração voltou a respirar normal, né? Foi curado. E por que você está chorando? Ele falou assim: eu estou chorando pensando quanto eu devo a Deus. Desde criança até a minha idade. Porque desde criança eu respiro esse ar que Deus me deu. Qual a minha conta no céu? Eu não tenho como pagar a Deus. Nós não temos como pagar o Senhor, irmãos. Humanamente falando, olhando para o ar que nós respiramos, nós não temos como pagar a Deus. Nós não temos moeda para pagar. Mas ele pede apenas uma coisa de você: que você seja grato. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer o seu coração grato. Ele quer o seu coração grato, queridos irmãos aqui, queridos internautas. Dê o seu coração grato ao Senhor. Coração cheio de gratidão. Uma alma grata. Uma alma que bendiz ao Senhor. Uma alma que exalta ao Senhor, uma alma que glorifica ao Senhor, uma alma que é madura, todo o seu ser maduro o suficiente para glorificar a Deus em momentos difíceis, em momentos de adversidade, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Deus eterno, Senhor dos senhores, a Ti toda a honra e toda a glória. Nós oramos com a Tua igreja, aqui presente, a igreja, Senhor meu Deus, ó Pai que está acompanhando, meu Senhor, via internet, ó Senhor Deus presente aqui, Deus que está nos lares, o Senhor que pede um coração grato, o Senhor que pede um coração cheio, Senhor, de louvor, uma alma cheia de gratidão, bendizendo e exaltando, Senhor. Neste momento nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Glória a Ti.
Que tenhamos uma igreja grata, irmãos gratos, Senhor, servos que têm esse senso de gratidão, que esteja disposto a voltar a te agradecer por tudo, desde as coisas difíceis até, Senhor, as coisas boas, Senhor, louvando e exaltando e te agradecendo por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É que nós te louvamos, que nós te exaltamos, que nós, Senhor, te bendizemos neste momento. Muito obrigado, Deus. Amém e amém, Jesus. Vamos agradecer a Deus em forma de louvor.